Seja bem-vindo ao Direito na Prática, um programa que traz o que há de mais atual e moderno no mundo do direito para você. No encontro de hoje, vamos falar sobre crise hídrica e justiça digital. Não saia daí! Confira agora a conversa que eu tive com Valmir Pedrosa sobre crise hídrica no Rio São Francisco. Eu estou com o professor Valmir Pedrosa, que é engenheiro civil, perito judicial de Alagoas e está aqui no Espírito Santo para nos falar um pouco dos recursos hídricos. Professor, por que os recursos hídricos são um meio passível de mediação? Eu acredito que o tema é um tema nascido para a conciliação e mediação por causa da sua complexidade. Então são vários temas juntos, como física, química, biologia, ecologia, história, geografia, política, que tem que ser tratado para resolver os problemas. Então a solução é juntar as partes, dividir a informação e construir coletivamente uma solução. E o senhor comentou na palestra do senhor sobre a questão religiosa e os recursos. Conta pra gente como é que é isso. Há uma procissão no Rio São Francisco, assim como há muitas outras em todo o Brasil e em outras partes do mundo, que para acontecer a procissão é preciso o rio ter uma certa quantidade de água para que os barcos façam o passeio com a Santa. E para isso acontecer é preciso ter muita vazão no rio. E como não tem tido, você faz um acordo com a operação da Chesf para que ela solte uma onda de cheia um dia antes para essa água descer e chegar na foz e acontecer o passeio. E pela primeira vez, em 130 anos, não foi feito esse acordo. Absoluta falta de água. Então, pela primeira vez, não aconteceu a parte náutica da procissão, mostrando que o tema água, de fato, tem as relações religiosas intrincadas na sua gestão. Então, o que nós precisamos é de informação, não é isso? A teoria do senhor é que a informação vai trazer a consciência para o povo. É fundamental. O primeiro passo fundamental é a informação. Todo mundo envolvido na questão, seja governo, seja usuário, seja empresas ou organizações não governamentais, precisam ir para a reunião com as informações, todas. Quando isso acontece, a chance do consenso é muito maior. Se só uma parte domina a informação, não haverá consenso. Muito obrigada, doutor. Prazer mesmo falar contigo. Dando continuidade ao assunto, confira a conversa com Tiago Albani, juiz titular da Vara dos Feitos da Fazenda de Linhares. Direito na Prática está aqui com o doutor Tiago Albani. Ele é juiz titular da Vara dos Feitos da Fazenda de Linhares. Doutor, quais são as consequências do desastre de Mariana para a população? Bom, eu costumo falar que nós temos, em casos de danos e tragédias ambientais, como essa de Mariana, do Rio Doce, nós temos 4 ondas de danos, 4 ondas de consequências que acabam sendo judicializadas, né? A primeira onda são aqueles danos diretos, os diretamente impactados, ou seja, o pescador que pescava no rio, aquele que explorava diretamente o próprio manancial hidrográfico, o próprio pescador rio. Que vivia disso. Exatamente. Ele foi diretamente impactado. Então essas pessoas são os primeiros a sofrerem as consequências e a buscarem o judiciário. Segundo, são aqueles afetados indiretamente. Vou te dar um exemplo no caso de Regência em Linhares. O artesão que vendia artesanato em Regência, o dono de pousados, donos de restaurantes, com a impossibilidade do turismo chegar até o local, eles são impactados diretamente, pois em razão do acidente, do desastre, eles perdem uma fonte de renda. O movimento econômico da cidade, né? Isso Exatamente. Diminuiu bastante. Bastante. Não só, estou dando como exemplo, mas de quase todas as cidades, na beira do Rio Doce, o movimento econômico, os investimentos de indústria, todos esses tendem a diminuir em curto prazo. Os terceiros impactados pela onda são aqueles que nós chamamos de danos remotos. São aqueles que podem ocorrer, vai se ter ciência quando acontecer, mas você tem que guardar um tempo. Vamos supor, não estou afirmando que os rejeitos causem no futuro uma contaminação, se comprove em Aracruz, em Vila Velha, Vitória, ou no sul da Bahia. Se descobrindo, são pessoas que foram afetadas e podem buscar indenização na justiça se comprovarem que foram afetadas por este dano e quem é o responsável. E a quarta onda, que me parece ser sempre a mais séria desses desastres ambientais, principalmente quando você tem recursos hídricos, é aquela dos danos que você ainda não tem conhecimento se podem surgir e se vão surgir. São aqueles que a gente costuma no direito aplicar a teoria da accionata, ou seja,
O prazo para entrar na justiça só vai se iniciar quando você tiver certeza que você sofreu esse dano. Então vamos supor que consumindo a água do Rio Doce, daqui 10, 15, 20 anos se descobre que uma doença começou a afetar as pessoas que estão no entorno do Rio Doce, que decorre de um mineral ou de algum contaminante que não se tinha conhecimento que decorreu desse desastre. Então, identificando uma doença que decorre de um mineral que foi para o rio decorrente desse desastre, essas pessoas podem começar também a buscar o judiciário, foram danificadas. Eu costumo dar um exemplo nas minhas palestras, que desde o acidente do Rio Doce, meu cabelo começou a cair assustadoramente. Vamos supor que não daqui... sabemos se foi por causa da água não ou sabemos, não. mas vamos supor que daqui a 10, 15 anos a gente descobre que tinha algo naquela água decorrente do desastre que causava queda de cabelo. Então eu posso ter sido uma vítima do desastre. Então é algo que a gente só sabe no futuro. Espero que não, excelência. Também, amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço. Obrigada. Uma paradinha para os comerciais e voltamos já já. Já de volta. E você sabe o que é justiça digital? Nós conversamos com a idealizadora do projeto, Evelyn Castilho. Confira. Eu converso com Evelyn Castilho, advogada, CEO e fundadora da Justiça Digital. Ela é do Rio de Janeiro e ela está aqui no estado para fundar a Justiça Digital. Evelyn, muito obrigada. Patrícia, muito obrigada pelo convite. Bom, obrigada por me chamar de carioca, né? Eu sou carioca de coração, realmente eu sou de Lima, Peru, que eu me chamo, né? Sou já naturalizada há 22 anos morando nesse país maravilhoso que é o Brasil. E agora realmente trazendo a justiça digital. Pois é, Evelyn, o que é essa justiça digital? Uau, justiça digital é muita coisa que realmente assim, ela nasce com um propósito de inclusão social, Patrícia. Ela nasce realmente ajudando as pessoas que moram nas comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Entendi. E que elas não teriam a oportunidade de serem conectadas, de serem contactadas pelo Estado, né? Pelo poder público. E aí, ao não serem contactadas, elas não tomam ciência, né, dos atos realizados na justiça, ou talvez delas terem um processo distribuído na justiça. E aí entra na justiça digital nesse propósito. Então, acessibilidade, vai dar acessibilidade. Sim, perfeito. Ela proporciona conexão, ela proporciona acessibilidade à população mais carente realmente, porque é um programa que traz um aplicativo de desenvolvimento acessível à população. Né? A gente desenvolveu e trabalha perante aplicativos que acessam a população em tempo real. As pessoas hoje em dia, né, estão o tempo todo conectadas através de um celular. Sim. Né? Hoje em dia as pessoas se conectam através de um WhatsApp, de um Google Duo, através de um Instagram, de um Facebook. Mas quando a gente planeja trazer ela e projeta ela como um projeto para desenvolvimento do tribunal, a gente pensa muito em formalidade. Sim. Não é? Sim. Estamos trabalhando, estamos lidando com uma instituição formal. Então, ela tem que realmente manter a formalidade e o padrão de realização. E aí, quando a gente traz a justiça digital para a justiça, a gente traz no sentido de atender as partes através de uma audiência. E a gente chama ela de uma audiência digital. Só que ela é feita através de um celular. Então, a pessoa tem um celular, ela se encontra em qualquer lugar do mundo que ela estiver. E o juiz está lá no gabinete dele. Isso. O juiz está no gabinete dele, o promotor participa presencialmente, a outra parte que reside na cidade participa presencialmente, e quem está em link direto através do aplicativo seria a pessoa que se encontra realmente fora do estado, fora da cidade. E pelo que eu estou percebendo, vai ter uma economia processual imensa. Sim. A gente fala realmente de uma economia em milhões, né? Porque não serão mais expedidos documentos, né? Então a gente vai fazer realmente uma economia para o Tribunal de Justiça, mas que principalmente também atende essa economia para a população, né? Porque muitas vezes a gente lida com pessoas que não têm condições econômicas de poderem se deslocar para uma outra cidade para participar de uma audiência. E agora elas têm a oportunidade aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo de participar nas varas de família diretamente com o procedimento da Justiça Digital. Começou no Rio de Janeiro. Sim, começou no Rio de Janeiro, atendendo as comunidades, como eu te falei, mais violentas, né, da cidade, Complexo do Alemão, que era meu quintal de casa. E agora realmente se expandindo para outras cidades, para outros estados e outros tribunais. Desde quando? Quando que foi implementado no Rio? Sim, a gente começa implementando ela através das sessões de mediação.
A gente começou com as sessões de mediação após a entrada em vigor da lei do Código de Processo Civil, que entra em vigor em 2015, e a gente começa aplicando a Justiça Digital em 2016. O primeiro caso que apareceu pra gente na mediação foi uma pessoa que estava embarcada, né? Era um fuzileiro naval, e ela não teria condições de poder estar presencialmente. E ele teve a boa vontade de resolver a situação, Sim, né? ele queria realmente resolver. Que legal. Já era mais da quinta, sexta audiência que era marcada e ele não podia comparecer. E a gente conseguiu atendê-lo prontamente assim que a gente conseguiu lançar o projeto para atendimento. E o legal é que nós, no Espírito Santo, somos o segundo estado a estar implementando, né? Isso. Aqui fui muito bem acolhida pelo Forfan, né? O Forfan que me deu a oportunidade. Agradeço os juízes, né? Em representação do Dr. Fábio Gama, que realmente ele vem representando o Forfan. E os juízes maravilhosamente atendendo e querendo realmente atender a população, atender as pessoas dos seus serviços com muita mais eficiência. Sim. Né? Com muita mais eficiência, mais celeridade. Porque o projeto em si da Justiça Digital, ele cumpre 2 princípios fundamentais. Acessibilidade à justiça e celeridade. Então, esse é o objetivo do projeto. Ser mais célere, eficiente e tornar acessível à população. Independente da condição econômica, Patrícia. Entendi. Todo mundo tem acessibilidade ao projeto Justiça Digital. E isso é maravilhoso. E você acredita que esse projeto vai estar realmente implementado aqui no estado quando? Assim, a gente já começamos, né? A gente já começou a atuar, a gente já começou a atender alguns casos da área de família. Os juízes já estão com os olhinhos brilhando, atendendo os casos. Como você disse, eles estão se equipando, né? Sim, eles estão se equipando, como eu te falei há pouco tempo. Realmente assim, os juízes estão em treinamento, agora eles estão em capacitação, porque eles, como as pessoas que irão executar realmente diretamente o projeto. Então, eles executarão o projeto das suas serventias para atender a população. Então, isso realmente é um propósito que eu estou levando para o Brasil todo. Então, obrigada pelo convite. Muito obrigada. Uma paradinha para os comerciais e voltamos já já. E agora eu converso com a doutora Aline Tinoco, juíza titular da Vara de Família de São Mateus, que vai nos contar quais são as expectativas para a Justiça Digital. Doutora. Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós conhecemos o projeto por meio da doutora Evelyn. Ficamos extremamente encantados e não medimos esforços para que toda essa proposta de acessibilidade, celeridade fosse aplicada nas unidades aqui. E aí nós nos colocamos assim à disposição e empenhamos todos os esforços para que em São Mateus, a unidade em qual eu sou titular, também participe dessa justiça digital. Lá nós temos inúmeros processos em que partes residem em outros países, em outros estados da federação, norte, nordeste, sul. E a gente acredita que a gente vai poder dar um acesso melhor a essas pessoas e uma celeridade também a esses processos que ficam esperando pelo cumprimento de cartas precatórias, cartas rogatórias. Então a gente espera que o Tribunal de Justiça adotando essa justiça digital, como já manifestou o desejo, que a gente vai conseguir, de fato, cumprir com esse propósito maior, que é a celeridade e o acesso à justiça, independente da condição social e do local onde que a pessoa se encontra. E as partes vão ficar mais satisfeitas, né? Sim, porque de forma menos custosa e mais ágil, elas conseguirão resolver os seus problemas. Tá bom, doutora, eu espero que depois de implantada eu consiga conversar com a senhora novamente. Sim, e a gente espera também, já passando para vocês, assim, os resultados positivos dessa justiça digital. Então tá bom, muito obrigada. Nada. Eu converso com o Dr. Fábio Gama, juiz da 2ª Vara de Família da Serra, e ele está sendo pioneiro na questão da justiça digital. Doutor, da onde que surgiu a necessidade ou a ideia da justiça, da audiência digital?
Inicialmente, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu, como juiz de vara de família, integro o Fórum Permanente do Juiz de Família do Estado do Espírito Santo, o FORFAM, né? Nós temos um grupo muito ativo e nesse grupo o colega juiz Rafael Rangel trouxe a notícia de que no Rio de Janeiro existia audiência via WhatsApp, enfim, né? Um projeto chamado Justiça Digital. Ele compartilhou conosco alguns vídeos, nós nos interessamos e me lembrei de imediato de algumas ações que tenho tramitando minha vara. Sou titular dessa vara há 3 anos e meio, né, da segunda vara de família de Serra, e até hoje não consegui cumprir uma carta rogatória, né? Então lembrei daqueles casos na hora. Eu falei, gente, isso é a saída para aqueles processos efetivamente caminharem e chegarem finalmente. Então foi feito o contato com a responsável pelo projeto no Rio de Janeiro, que é a doutora Evelyn. Nós conversamos com ela ainda já hoje. Ela esteve conosco no dia 23 de novembro, apresentando o projeto e tudo. E o interesse do juiz de vara de família assim, foi de imediato, tão imediato que eu vou confessar. A vinda dela hoje aqui está sendo paga por nós juízes. Não é pelo Tribunal de Justiça, não é pela associação. Nós fizemos, enfim, cotizamos a vinda dela aqui hoje para estar conosco e fazendo esse workshop. Tá. E quais são as expectativas de encerramento, de resolução dos processos nos próximos meses, nos próximos tempos, em razão de implantar a justiça digital? Olha, a expectativa é a melhor possível, porque, como eu disse, estou há 3 anos e meio sem conseguir cumprir uma rogatória. Tem uma demanda lá de minha responsabilidade que ela foi apresentada agora em outubro. E a sessão de mediação está sendo hoje, com a parte em Portugal e a outra parte aqui em Serra. Então não precisou... sem necessidade de rogatória e toda aquela burocracia. Então a tendência é que, em tendo acordo na sessão de mediação, o processo acabe. E se não tiver acordo, o processo vai andar, porque as rogatórias que tem pendentes são para o processo ter início. Nem isso está acontecendo, né? Então a expectativa assim, é a melhor possível. Doutor, o senhor é titular da vara de família da Serra. Em outras varas, o senhor vislumbra com outras matérias que seja realizada a audiência digital? Sem sombra de dúvidas. Qualquer área, vara civil, vara de ofício sucessões, imagino as inúmeras interdições em que os colegas juízes são obrigados a se deslocar do gabinete para fazer a inspeção na casa do interditando, para ver a real situação. Às vezes no hospital, em lugar de difícil acesso. Com essa tecnologia, interior, né? Com essa tecnologia, isso, enfim. Então nós vamos estar trazendo para o judiciário, economia processual. Economia processual, eficiência, enfim, rapidez, acessibilidade, tudo de positivo, tudo de positivo. Então, doutor, eu gostaria já de deixar o seu convite para daqui a alguns meses eu entrar em contato com o senhor de novo, para a gente poder contar para o nosso telespectador qual está sendo o resultado, como é que está sendo a justiça digital no dia a dia do direito de família, do cartório. Terei muito prazer, inclusive, de compartilhar a experiência de outros colegas que também abraçaram a ideia, sem dúvida. Eu acho que é algo muito positivo para ser desprezado. A gente faz um antes e um durante, né? Não é nem depois, é durante. Agradeço mesmo. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Uma paradinha para os comerciais. E no próximo bloco, mais uma opção de curso de pós-graduação da FDV para você. Aguarde! Agora nós vamos conhecer mais um curso de especialização da FDV, com o professor Marcelo Zenkner. Eu estou de volta e converso com o professor Marcelo Zenkner, professor coordenador do curso de especialização de compliance da FDV. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. Professor, primeiro eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é compliance, esse termo em inglês, esse termo complicado que é uma incógnita para para a maioria das pessoas, né? Assim, no âmbito brasileiro, eu poderia dizer que o compliance ele surgiu
com a Lei 12.846, em 2013, que é a chamada Lei Anticorrupção Empresarial. E essa lei ela traz uma diretriz que é muito importante, que é a responsabilidade objetiva. O que significa isso? Significa que uma empresa ela pode ser sancionada tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial por atos que sejam praticados por seus prepostos ou representantes, independentemente de determinação, de vantagem que tenha sido auferida pela alta cúpula da empresa. Então, se um funcionário hoje de uma empresa se envolve com um ato ilícito afeto à corrupção, por exemplo, ainda que ele não tenha recebido uma orientação a praticar um ato daquela natureza, a empresa ela vai ser responsabilizada. Então, dessa maneira, a única forma que a empresa tem de se proteger é implementando programas de compliance, que vai funcionar como se fosse um seguro que a empresa teria contra a possibilidade de atos dessa natureza serem praticados. O curso é presencial? O curso é absolutamente presencial. E ele trata não só da estruturação, formatação, implementação de um sistema de compliance dentro das empresas, mas passa também por todo o sistema brasileiro de controle da administração pública e trata também dos pormenores da Lei Anticorrupção Empresarial. É um curso com uma carga horária de 360 horas aula, que vai dar então o aluno... 1 ano e meio? Não, o curso ele tem 20 semanas, ele começa em abril e ele termina a parte acadêmica no início de outubro. Ah, tá, então é um curso relativamente assim curto, dá para a pessoa que está realmente ocupada com os afazeres cumprir essa etapa, sempre né? foi uma preocupação nossa. Nós temos aulas às quartas, quintas e sextas-feiras. Todas as semanas? Durante 20 semanas. Durante 20 semanas. Durante 20 semanas, e aí começando no início de abril, terminando no início de outubro, nós completamos a carga horária da parte acadêmica e depois o aluno ele fica apenas vinculado à produção da sua monografia de conclusão de curso. E há necessidade de ser formado em Direito para fazer essa pós-graduação? Não, essa é uma peculiaridade dessa especialização, porque nós podemos absorver alunos não só formados em Direito, mas também formados em outras áreas do conhecimento, como administração, economia, contabilidade. Todos esses alunos eles já detêm conhecimentos que são muito importantes para a estruturação da nossa especialização. Até porque essa matéria ela é utilizada por muitos outros profissionais, né? Não só pelos profissionais do direito, né? Na verdade, o profissional hoje que atua em compliance, para ele ser completo, ele tem que ter conhecimento na área jurídica, mas tem que ter conhecimento também na área de finanças, na área de contabilidade, porque se não for assim, ele não consegue implementar tudo aquilo que é necessário para um programa de compliance ser considerado efetivo. E por ser um assunto relativamente novo, o mercado está à espera de bons profissionais capacitados. E esses profissionais podem vir, esses profissionais que pretendem se capacitar vão conseguir isso na pós-graduação ofertada pela FDV. Sem dúvida nenhuma. E nós temos aqui na especialização da FDV em compliance ainda também um outro grande diferencial, que é exatamente nós termos no corpo docente os melhores profissionais que atuam nessa área no Brasil. Assim, eu tenho aqui os grandes ícones do compliance brasileiro, principalmente atuando no Rio e São Paulo, e é até muito interessante porque eu tive já vários alunos ao final dessa especialização que só depois, quando eles começam a atuar efetivamente no campo prático, que eles conhecem exatamente quem são aqueles profissionais, quem são aqueles professores que estiveram tão perto deles. Então, o networking, além de tudo, nessa especialização é muito importante. Muito obrigada, professor. Foi um prazer, Patrícia. Lembrando que quem tiver interesse de fazer a pós-graduação em compliance na FDV, a partir do dia 10 de janeiro de 2019, as inscrições estarão abertas na Secretaria da Faculdade. E a documentação necessária vai estar no site www.fdv.br. Encerramos mais um encontro. Eu agradeço a sua atenção. E se você tiver alguma dica ou dúvida, vá em nossas redes sociais, no Instagram, TV Direito na Prática, Facebook, Direito na Prática e no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.
Música